Eu perguntei uma vez para uma criança de 7 anos, o que você acha que é ser saudável? Ele falou, é brincar na praia. Ah, Então, eu acho que como que ele vai brincar na praia? Se ele estiver bem alimentado, se ele é. tiver com energia para isso. Então, se a gente conseguir desfocar, né, trazer o que vai, a consequência. Então, ó, se você tiver esses hábitos saudáveis, você não vai comer arroz integral e verduras porque é importante, porque é bom. Porque você comendo isso, você vai ser um esportista melhor, você vai se desenvolver melhor. Então, é dar ferramentas para essa criança. E depois ela não vai ter dúvidas, né, em relação a esse comparativo de imagem. É verdade. Existe a regra do 5? Você tem que provar 5 vezes uma coisa para falar realmente não gosto? Tá quase. Sim. A regra do 15. 15. É 15, 15 mesmo? É, né? Para mais. Mais do que 5, mais do que 10. A Tipo, gente fala não assim, desista. 15 vezes. Não desista. Será que eu ainda vou gostar de jiló, então? Tenho esperança, tenho esperança. Estar tudo bem quando a gente fala de saúde vai muito além de não ter nenhum machucado ou não estar resfriado, por exemplo. Significa também estar com uma boa saúde mental. Então, se você pergunta para as crianças e adolescentes que convivem com você se está tudo bem e recebe respostas evasivas ou nota sinais silenciosos de que as coisas, na verdade, não vão nada bem, pode ser a hora de procurar um profissional de saúde que faça uma outra pergunta muito importante. O que te trouxe aqui? Eu sou Astrid Fontinelli, jornalista, apresentadora, e esse é O Que Te Trouxe Aqui, um podcast e videocast criado pela equipe de comunicação institucional do Hospital Israelita Albert Einstein para promover a saúde por meio de histórias diversas de quem tem um plano de saúde ou de quem usa o SUS. Histórias sempre reais e sempre com as recomendações dos melhores profissionais de saúde do país. Nessa segunda temporada, nosso olhar está voltado para as crianças e aos adolescentes. E hoje o nosso tema é alimentação. E a ideia é trazer dicas, reflexões e soluções que possam ajudar pais e cuidadores a criarem uma relação saudável com a comida em casa e fora dela. E claro, eu não vou fazer isso sozinha, mesmo porque ainda tenho muito o que aprender. Vamos receber então nossos especialistas? Temos aqui a doutora Mirna Dourado Gomes da Silva. Ela é nutricionista clínica do Einstein, especialista em nutrição clínica em pediatria pela Faculdade de Medicina da USP. Também é pós-graduada em nutrição pediátrica pela Boston University School of Medicine. Super bem-vinda, doutora Mirna. Obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser um papo muito bacana e super relevante. Estou até com caneta para anotar dicas. E também está conosco o doutor Ricardo Katsuya Toma. Ele é gastroenterologista pediátrico do Ambulatório de Especialidades Pediátricas do Einstein e coordenador da Unidade de Gastroenterologia Pediátrica do Instituto da Criança e do Adolescente da Faculdade de Medicina da USP. Seja bem-vindo, doutor Ricardo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar sobre esse tema tão importante. Não, estou falando, né? Lembrem da caneta hoje, quero muitas dicas. Bom, aqui eu quero começar realmente bem do comecinho. Muitas vezes, e eu acho até que está meio na moda, rola uma romantização sobre esse assunto. Mas com essa correria nossa do cotidiano, nem sempre, então, os pais conseguem estar presentes e a tal da importantíssima introdução alimentar acaba ficando a cargo de uma queridíssima avó, vizinhos, babá, às vezes até mesmo da escola, da creche. Então, vamos começar com a doutora Mirna. Diante desse desafio atual, né, para as famílias, como é que pode ser feito, ou o que pode ser feito para que essa relação, essa primeira relação das crianças com a comida seja feita da forma mais saudável possível?
Perfeito. É uma pergunta, né, dentro da sua pergunta tem essa palavra romântica, né? A gente idealiza muita coisa É. e a alimentação complementar inicial ali é exatamente isso. E aí é interessante que a gente alinhe, né, as expectativas com a realidade, como você mesmo disse, não vai ser exatamente os cuidadores principais, pai e mãe, vai ter essa É. rede de apoio. Então, basicamente, é conscientizar, porque a questão saudável não se diz a respeito apenas do ingrediente, e sim da maneira também, né, que a gente faz. Quando a gente fala saudável, a gente tem muito de falar assim, esse alimento é saudável, mas o modo qual a gente está introduzindo, a gente está oferecendo para essa criança é o saudável, então não forçar, né, respeitar ali o momento ideal, né, então se a criança está ali brincando, não vai ser o momento exato, né, então estabelecer essas rotinas. Mas respondendo a sua pergunta, é o exemplo a qual essa rede de apoio vai dar para essa criança, né? De uma maneira geral, a gente precisa fazer com que todos tenham o mesmo pensamento, esse é o grande ponto difícil, que a gente está lidando com gerações, Sim. com outros ambientes. Com outros hábitos arraigados, às vezes. Exato, mas basicamente é uma conversa franca, de muita ajuda, né? Então, muitos desses componentes familiares ali estão ajudando nessa composição de ajuda, mas basicamente é dizer o que é prioritário dentro da expectativa e da realidade, o que dá para ser feito, né? Então, tem muito mistério. Pode congelar a comida? Não pode? Então, o que dá para ser feito de maneira saudável, né? Então, alinhar dar esse equilíbrio para não gerar angústias e aflições, porque depois as relações familiares também começam a se abalar, né? Conflitos entre mãe e avó, né? Que Super, não... Exato, é a realidade. Então, é uma conversa franca, né? Mas estabelecer o que é saudável, não só em relação ao ingrediente, mas também o modo. A gente ainda vai destrinchar isso. Com certeza. E na adolescência? O que muda com as questões alimentares? E, de novo, como é que as famílias podem lidar com esse tema alimentação? Muda, não vou dizer que muda tudo, mas muda muita coisa, né? E se a gente pensar nesse núcleo, né, de cuidado que a gente tem quando criança, né, esse núcleo acaba engrandecendo, né? Então, a gente tem a escola, a gente tem os amigos, a gente tem outros panoramas e temos as mídias sociais, né? Temos todo esse... Eu só pensei, temos as lanchonetes. Exatamente, mas de uma maneira geral, a gente vai ter que entender o núcleo a qual esse adolescente está inserido, né? Entender quais são as propostas ali daquele ambiente, entender como são os amigos, o que está acontecendo na lanchonete, se é uma lanchonete que tem itens saudáveis, se não tem, porque na verdade quando feito de maneira adequada essa alimentação complementar e a primeira infância, teoricamente, eu falo teoricamente porque tudo, né? Sim. A gente consegue construir hábitos, né? Então, e esses hábitos eles vão se refletir na prática esportiva. Então, se eu tenho uma criança mais saudável, ela vai ter um desempenho esportivo melhor, ela vai ter um desempenho cognitivo melhor. Então, é uma criança que vai melhor na escola a nível de concentração. Então, basicamente, são etapas e pilares, mas a nível do desafio, ele aumenta porque a gente tem toda essa interface com a sociedade, né? Muito mais aberta e as escolhas desse indivíduo, né? Que quando criança a gente consegue mais ou menos controlar, mas no adolescente a gente sabe que os desafios são maiores. Entendi. Eu acho que o exemplo é a melhor solução. Mas se a gente tem uma família toda desorganizada na alimentação, fica difícil mudar o hábito dessa pessoa desorganizada, não, doutor? Sim, é isso. Difícil não é impossível, né? Exatamente. E esse exemplo ele é muito importante. Mas eu vou voltar um pouquinho a essa introdução alimentar, de novo ali da criança. Pensar que isso é um processo que começa lá atrás na infância e que ele deve ser desenvolvido durante a infância, a adolescência, que ele vai chegar então no final da adolescência apto a fazer escolhas, a comer, mas não é só a escolha, ele estar desenvolvido a aceitar diferentes sabores, diferentes consistências, diferentes aromas, de se alimentar. Então, ele é um processo que começa no cuidador, alimentando a criança com calma, com tranquilidade, oferecendo no começo aquela papinha, mas depois aumentando a consistência, diversificando os sabores. Então, é um aprendizado. Eu gosto de fazer uma comparação.
comparação com leitura. A gente não começa dando Machado de Assis para uma criança que começa a ler. É verdade. A gente começa com uma história infantil, Não, a depois gente começa antes, a gente infanto-juvenil. começa sem letrinhas no livro, né? Um livro Exatamente. só de imagem, aí vem as primeiras Exato. letrinhas. Isso. Exatamente. E aí, pouco a pouco, num ambiente favorável, onde também vê os pais lendo, tem esse acesso a comendo essa bem, eu falo, leitura, comendo pouco corretamente. a pouco. Então, a criança também tem que se desenvolver, aceitar. No começo, aceita fácil doce, aceita fácil, depois o doce com um pouquinho azedo, o ácido, né? Em algumas frutas, e depois vai se desenvolvendo até que ele vai aceitar bem os amargos. Sim. Então, é um processo de desenvolvimento. Então, para alguns, isso pode ser espontâneo e fácil. Mas para outros, você quer cuidado, zelo, tempo. Atenção, né, para que ele consiga se desenvolver e aprimorar o seu paladar, para que consiga consumir bem. Doutora Mila, lá no comecinho, você falou em alimentação complementar. O Sim. que é alimentação complementar? Perfeito. Alimentação complementar, ela basicamente ela vai complementar, né, o leite materno, né, no caso, ou no caso de uma criança que em uso de fórmula ou aleitamento misto, vai começar a alimentação complementar. Então, a introdução das primeiras frutas, né, amassadinhas, em consistência adequada. Quando o doutor Ricardo fala, né, sobre estabelecer essa questão do paladar, é trazer as coisinhas separadinhas para que a gente consiga fazer com que ele tenha o discernimento, não ter medo do amargo, né? Então, nós adultos temos... Não ter medo de nada, né? Exatamente. Então, vou trabalhar o amargo com um tubérculo mais adocicado, né? Então, não é porque você não gosta que seu filho não vai gostar. E é sobre esse ponto. Muitas vezes, quando nessa idealização, nesse romantismo dos pais, eles esquecem que muitas vezes eles vão ter que abdicar de coisas, né? Que eles... Então, se eu não como, eu não vou dar ao meu filho. Se eu não gosto... Então, assim, ele vai ter que achar um equilíbrio de que ele está construindo o paladar. Inclusive, poderia inverter, né? Nunca comi. Agora eu vou ter que dar para o meu filho Exato, comer. então vou ter que... Vou provar também. Perfeito. Quem sabe você não goste, né? Exato. Bom, para deixar esse papo mais próximo ainda de quem nos ouve, está na hora da gente abrir a nossa sala de espera. Nesse quadro, a gente conta com histórias reais que ilustram bem os desafios de quem está nos ouvindo. E quem conta a primeira história para a gente é a Lívia. Ela tem 30 anos, é jornalista e mãe da Thalita, de 6 anos. E eu pergunto, Lívia, o que te trouxe aqui? A resposta dela: a minha relação com a alimentação sempre foi muito complicada. Eu fui uma criança nos anos 90, levava refrigerante na lancheira, comia muito açúcar, muito industrializado. E o pai da minha filha, a mesma coisa. Eu até como algumas verduras, mas ele não gosta e não come. E hoje eu vejo que isso se reflete muito na alimentação da minha filha. Quando a Thalita fez 6 meses, eu comecei a introdução alimentar dela e logo percebi que ela não comia muito. Eu tentei de tudo. Amassar, dar em pedaços, fazer danoninho de inhame, nada adiantava. E dependendo da textura da comida, ela sentia até ânsia de vômito. Para não dizer que ela não come nenhuma fruta, ela gosta de laranja e mexerica. E uma coisa que foi um acerto muito grande foi o brócolis. Isso, ela é apaixonada, mas alface de jeito nenhum. Aí, no aniversário de 1 ano dela, a gente preparou uma festa na casa de parentes e deram chocolate para ela. Ela é a primeira neta e primeira criança na família depois de muito tempo. Então, todo mundo acaba dando um doce para ela como forma de mimar desde muito cedo. E eu acho que isso acabou atrapalhando um processo que já não estava sendo fácil. Outra coisa que sinto que influencia é a rotina de trabalho. Quando a Thalita era bebezinha, eu trabalhava até muito tarde na loja com o meu pai. Então, nem sempre conseguia preparar essa papinha para ela e acabava comprando aquelas prontas de potinho, o que talvez tenha sido mais um erro. Hoje, eu trabalho em uma agência de marketing e faço alguns freelas. O meu marido trabalha como TI e não tem horário fixo.
A Thalita também faz muitas aulas extras depois da escola, balé, música, dança do ventre, e isso faz com que a casa não tenha uma rotina específica de horário das refeições. Agora que ela foi para o 1º ano, a gente precisou trocar ela de escola, e nessa não tem café da manhã, o que faz com que a Manu precise comer antes de sair de casa, e ela simplesmente não consegue comer de manhã cedo. Então, quando chega no intervalo, ela está com muita fome e nem sempre gosta do que tem para comer. Ficou tudo bagunçado. Apesar disso, eu percebo que a socialização é uma coisa positiva nesse sentido. Ela leva a lancheira e, na hora de comer, às vezes experimenta lanches dos coleguinhas. Por exemplo, ela experimentou a bisnaguinha de presunto e queijo de uma amiga e gostou. No outro dia, fomos ao mercado e até colocamos uma bisnaguinha a mais para levar para a amiguinha. Eu estou grávida de 27 semanas e tenho pensado muito em como vai ser a introdução alimentar do meu filho que está vindo. A gente sempre tenta aprender com os próprios erros. Então, muitas coisas que fiz com a Thalita, quero fazer diferente com o Leonardo e ver se, com a alimentação mais adequada do irmão, ela acaba se encaixando no ritmo. Pensando nisso, tenho algumas perguntas. Eu acredito que muita coisa do paladar da Thalita veio da minha gestação, porque eu comi muito mal quando estava grávida dela. O que a mãe come que, quando está grávida, pode afetar a alimentação dos filhos mais tarde? Essa é a primeira pergunta. Outra coisa é que eu vejo que a Thalita até tenta experimentar, mas realmente não consegue comer. Tem algum método de introdução alimentar que possa ser feito com a criança mais velha? Existe chance da gente conseguir reverter isso? Já teve gente que me falou para dar remédio mesmo, para abrir o apetite dela. Isso seria uma possibilidade? Bom, são muitas questões. Vamos começar pela primeira da Lívia, que é a mãe, né? O que essa grávida come que pode afetar a vida do paladar da criança mais tarde? Pega essa, doutor? Sim, essa é uma pergunta muito interessante, porque com o advento tecnológico do ultrassom, o ultrassom de novas gerações, onde é possível ver, né, a criança intraútero e suas reações, então se viu que com 32 a 36 semanas de gestação, essa criança já reage a diferentes sabores que a mãe come. Que demais. Então tem estudos que eles pegam algumas cápsulas e que deixam um sabor mais pro doce, feito de cenoura, outros mais amargos, de verduras mais amargas, a mãe consome, então eu sei o quanto ela comeu, essa quantidade, e monitoriza a feição da criança, se ela deglute mais, se faz uma cara de que esse sabor está melhor ou não, como a gente vê as crianças quando eles comem um doce ou algo mais amargo, e aí se observa a reação dessa criança quando a mãe come algo mais amargo. Então, tem alguns estudos mostrando que isso já acontece intraútero. Então, é lá de trás. Então, ali, isso já interfere. Existe ainda um questionamento, né, do quanto isso vai interferir depois do nascimento e se isso vai durar muito tempo ou não. Os estudos ainda não respondem. Mas é um começo, né? Um começo de estimular diferentes sabores por essa criança, né, que ainda é um feto, mas já começa a receber esses diferentes estímulos. Ou seja, se a mãe está comendo, como eu falo, né, coisas trashes, né? Sim. Não está numa alimentação saudável, que tem essa diversidade toda de sabores e tal, a criança vai nascer com... Me corrija se estiver errada, tá? Vai nascer com esse hábito alimentar errado. Sim, e sempre ter em mente, embora não tenha esses estudos mostrando o quanto isso vai persistir ou influenciar na vida adulta, ali é o começo, porque depois tem durante a amamentação, no processo de transição alimentar, então ali é só o primeiro passo e os outros devem se seguir para que a criança desenvolva esse paladar. E quando a gente fala paladar, a gente pensa na questão do sabor, que envolve não só se é salgado, doce, amargo, ácido, mas também os diferentes aromas. E algo que antigamente era esquecido são as diferentes consistências. Então, eu tenho que trabalhar
pedaços Sim. maiores, habilidade de mastigar. Texturas E na boca, texturas né? na boca, porque quantos? E o tato, né, É. também é uma Antes, então, junção. essa etapa antecipatória, já de olhar, de cheirar, de tocar e não Tocar. ter aquela ojeriza, né? O prazer de levar e já sentir o aroma. Então, começa a entrar o útero, mas que isso deve ser continuado para a criança aprender e desenvolver essas habilidades para comer. Entendi. Doutora Mina, essa introdução alimentar, evidentemente, é um marco na vida da família, né? Nos dias de hoje, então, ela é filmada, registrada, fotografada e tudo mais. A Lívia conta que a Thalita apresentou dificuldade para comer Uhum. alimentos, uma diversidade maior de alimentos, desde piquititica. Tem algo, então, que possa ser feito para evitar essa seletividade, digamos Uhum. assim, da criança? E aí, já vou emendar na segunda pergunta da Lívia. Depois que a criança já é uma criança seletiva, ela não come quase nada. E eu conheço crianças assim. Sim. Eu conheço uma do meu convívio muito próximo. Arroz com carninha. E só. E eu não me conformo com aquilo. Não me conformo. Falei, não é Uhum. possível, vamos mudar, vamos experimentar. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Então, a gente consegue mudar isso numa criança mais velha? Bom, A minha é da idade, aliás, a minha que não é minha é próxima minha, é da idade da filha dela. Então, não, esse é um clássico, né? Eu acho que é uma pergunta super interessante. Vou começar pela primeira delas. No momento que a gente está introduzindo, eu acho que, como você mesmo disse, é filmado, é fotografado. O que a gente vê? A gente vê um cuidador, seja ele qual for, oferecendo, né? Dificilmente a gente vê esse cuidador, esse adulto, né, Uhum. comendo junto, Sim. né? Então é um ato que a criança, ela tá ali, ela não tá se vendo, né? Ela tá ali fazendo algo que ela não tem uma referência exatamente. Então, quando a gente começa essa introdução e que de alguma maneira a gente pode estimulá-la no tato, então eu vou dar o brócolis, dá um talinho do brócolis inteiro na mãozinha dela para que ela possa já ir tateando e entendendo que aquilo não é tão estranho. Mas se de repente o cuidador levar esse brócolis à boca, ou até mesmo o pedacinho que ele está oferecendo também, ela vai dizer: opa, isso aqui me parece seguro. Isso aqui não é. Porque Boa, ninguém mais está Você não fazendo. tá falando nem de almoçar, ou fazer a refeição junto. Porque a gente sabe o quão... beliscada aquele prato. Claro, a gente sabe o quão difícil é oferecer para a criança almoçar. Não é isso. Mas naquele momento, faça o que a gente chama de espelho, para que a criança imite. Se ela não está gostando exatamente porque a gente não sabe, mas ela vai se sentir segura. Vou defender algumas mães, mas tem criança que é marrenta. Super, não. Né? Nós Que temos... você tá lá, você come, aí você fica... nham, 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 ai, que delícia. Faz aquele teatro todo e a criança... Mas talvez naquele não seja o momento daquela criança. Sabe assim? Como é que eu posso dizer? Não era aquele momento que daria certo. Por isso que é uma repetição. Lembrei. Lembrei. É verdade. Existe a regra do 5? Você tem que provar 5 vezes uma coisa para falar realmente não gosto? Tá quase... Sim. A regra do 15. 15. É 15 mesmo? É, né? Pra mais. Mais do que 5, mais do que 10. Tipo, a gente fala não assim, desista. 15 vezes. Não desista. Será que eu ainda vou gostar de jiló, então? Tenho esperança. Alguma receita pode te agradar. Sim. E aí vem essa Falo questão. muito sobre isso. E aí vem essa O questão. tempero. Sim, e às vezes naquele momento, daquele jeito, a criança não aceitou, mas nenhum bolinho ela aceita. Enfim, é uma infinidade. Mas o que eu quero dizer nessa pergunta é que talvez trazer uma referência para essa criança. Então, antes mesmo da gente começar a introdução alimentar, coloque a criança na mesa, no cadeirão, com a colherzinha, sem Na comida. hora da sua refeição. Exato, para ela entender que aquilo vai virar uma rotina. Crianças precisam de rotina. Então, na primeira vez que for introduzir, que ela colocar, ela vai falar: opa, isso aqui eu já conheço, isso aqui me parece familiar. Então, as chances de êxito, de dar certo, vão ser maiores. A gente não está dizendo que é uma garantia, mas a gente está aumentando as nossas possibilidades, né? E aí, né, respondendo a segunda, o doutor Ricardo também complementa, no sentido de que sim, é possível a gente melhorar essa seletividade, mas daí com um alimento de conforto, muitas vezes. Então, a gente traz um alimento, algumas das técnicas, são muitas técnicas e ajuda especializada sempre é bem-vinda, mas eu trago um alimento de conforto,
no caso, a carninha ou o arroz dessa O criança, brócolis o da vida brócolis, dela. por exemplo, eu trago como algo novo. Então, é meio que eu tô juntando o que eu acho que eu sei que é seguro com uma coisa nova. Talvez no primeiro dia não dê certo, talvez no segundo também não dê, mas talvez no terceiro eu falo assim, poxa, parece inofensivo, então deixa eu tentar. Ou ir mudando as receitas mesmo, com a inclusão daquele alimento de conforto da criança. Então, há possibilidade sim, com muita técnica, com muitas possibilidades de que ela melhore dessa seletividade, sim. Eu penso muito, sabe em quê, doutor? Em tempero. Porque, né, se ensina a gente a introduzir Uhum. a primeira. Eu lembro Estou vendo o prato do meu filho, o primeiro prato do meu filho, que tinha um creminho de espinafre. E falavam para a gente fazer sem tempero. Eu fiz com tempero. Eu fiz com um pouquinho de cebola. Uhum. Eu fiz com um tiquito de sal. E um pouco depois eu já fiz até com um tiquito de pimenta do reino. Hoje eu tenho um garoto que come de tudo. Absolutamente tudo e gosta de tempero. Acho que a comida bem temperada faz toda a diferença, porque ela já começa a te chamar pelo olfato. Estou errada? Fiz Não, errado. A minha certíssimo. cara. Não. Aqui é um detalhe importante. A gente precisa utilizar de todos esses órgãos dos sentidos para que a criança consiga comer bem. E esse é um detalhe importante. A criança, no começo, ela é alimentada. Em inglês, isso é mais claro, porque feed. Então, eu alimento a criança. Mas lembrar o cuidador que ele precisa fazer uma transição. Essa introdução alimentar não é só dar outros alimentos que não o leite materno ou a fórmula. Sim, conforme a É gente dar falou. esses outros alimentos. E para essa criança aceitar, ela vai precisar dos seus órgãos dos sentidos todos bem estimulados para que ele consiga aceitar bem e consiga ampliar seu cardápio. Um deles é o olfato. A gente fala pouco do olfato na hora. A gente fala muito de gosto e parece que é só a Só boca. aqui. Então, eu preciso primeiro alimentar, mas depois eu preciso lembrar de ensinar a criança a se alimentar. Em inglês isso é fácil, porque um é feed e outro é eat. Sim. Em português é dar de comer. Então, esse é se alimentar. Então, lembrar desse processo. E nesse processo, ele precisa dessa chamada integração sensorial, onde o olfato ele é muito importante. Se a gente tem N sabores, mas eu consigo sentir na língua o salgado, o doce, o amargo e o ácido, o restante é esse complemento onde o olfato é muito importante. E os temperos aromáticos, eles são essenciais para alimentar. Tem alimento, né, que eu penso, eles não são muito fáceis. Eu falo assim, eles não nasceram para serem comidos in natura. Tipo, Vou colocar aquele exemplo do brócolis. Se eu pegar Ah, o brócolis cru ali e comer, não. é mais difícil a aceitação. Mas se eu ajusto a consistência com um leve cozimento, mas não posso cozinhar demais. Sim, claro. Ou eu depois junto com algum outro, com uma proteína ou com a Sim, carne, que sim. empresto esse sabor. Então, eu ajusto a consistência, empresto o sabor, coloco o tempero, dou um aroma, Ah, esse alimento fica fiquei com água na maravilhoso. boca. Fica maravilhoso. Então, esse processo, utilizar, porque a gente fala muito da comida, mas o tempero também ele Sim. é essencial. Né? Claro que tem esses temperos que ajudam até a manter essa Claro. alimentação saudável e tem outros excessos. Mas isso faz parte da orientação. Né? Eu acho que um ponto de atenção nesse tópico é o sal. Né? Eu acho que Sim. quando você coloca, que você usou alho, cebola, perfeito, perfeito. Esses são alimentos, eles devem estar contidos, né? É só o detalhe do sal, que realmente a orientação é que, a recomendação é que a gente não coloque no Zero sal. Inicialmente, sim, para que a gente Sim, treine esse paladar, porque depois o contato que essa criança vai ter, que a gente vai discorrer eventualmente em alguma pergunta, mas a nível do que são os alimentos ultraprocessados hoje, se não uma grande carga de sal. Então, se ele tem aquela referência inicial de o que é muito gostoso é mais salgado, vamos dizer assim, então isso pode remeter, e sem contar da questão de saúde mesmo, né, que não é o recomendado, mas a nível de paladar, se a gente entrar com os ingredientes aromáticos, são mais bem-vindos do que a introdução precoce de sal, tá? Então, abusar, né, desses
hortelã, alecrim, manjericão, claro, para justamente... E que muitas vezes o alho poró mesmo, né? Alho poró é vida. Então, muitos perguntam, qual é o segredo aqui dessa comida? O alho poró, que mal é utilizado, porque acha que vai remeter ao sabor do alho, mas que ele é mais saboroso que a cebola. Enfim, é realmente uma alquimia. Agora, vem cá, doutor, existe alguma explicação científica até para essas crianças que não comem de jeito nenhum? Isso é importante até para tirar um pouco dessa carga de culpa de algumas mães. Porque a estatística mundial mostra que 25% das crianças vão apresentar essa queixa de não comer em algum momento da vida. A maior parte das vezes vai ser transitório, momentâneo, e depois com esses cuidados todos, ele passa por essa etapa e volta a comer de novo. Mas tem um grupo de 4%, 5%, que são crianças que recebem até o diagnóstico de transtorno da dificuldade alimentar pediátrica, onde tem uma seletividade alimentar muito grande. E, às vezes, é por uma questão do próprio desenvolvimento. Então, a gente já começa a reconhecer essa criança que ela lá com seus 3 meses já não leva a mão à boca, que já é a primeira etapa do processo alimentar, né? A gente pensa muito, puxa, eu quero que meu filho corra, que esporte ele vai fazer, que faculdade ele vai fazer, mas ali no começo da vida é o processo de alimentação. A gente precisa reconhecer essas etapas dessa criança que pode não ter as habilidades necessárias para comer bem. Então, ela não leva a mão à boca, não leva esses objetos à boca. E quando ela leva a mão à boca ali com 3 meses, olha que é uma etapa muito importante. E muitos tiram, porque falam, vai chupar o dedo. Para que serve? Na hora que ela coloca a mão à boca, a gente tem um reflexo de defesa aos 3 meses, que é para a criança não se engasgar, que é com o movimento de gagging chamado. Se esse reflexo continuar na metade da língua, quando você colocar a colher, ela tem essa sensação de náusea e vômito. Então, quando ela coloca a mão à boca, é um jeito de dessensibilizar e levar esse reflexo só lá para o fundo da boca. Além disso, com a mão à boca, quando ela está ali mamando, ela faz um movimento só muito antero-posterior da língua. Quando coloca o dedo na boca, a língua começa a se movimentar lateralmente, que vai ser importante para conduzir a comida na boca, para depois mastigar e também para distribuir esses sabores pela boca. Então, começa lá atrás. Então, essa criança que já é difícil de mamar, que não leva a mão à boca, que não tem interesse quando os pais ali, 4, 5 meses, que eles junto na mesa, os pais vão levar a comida à própria boca, a criança começa a seguir até abrir a boca, e você vê que não tem um interesse. Então, essa criança é uma criança que já está em risco. Então, tirar um pouco dessa culpa, olhar a criança e ajudá-la a passar por essas etapas. Comparando de novo com a leitura, tem criança que precisa de ajuda para aprender a ler. Então, tem criança que precisa. E nessa questão sensorial importante, existe uma questão nessas crianças que é o chamado déficit de integração sensorial, ou alteração do processamento sensorial. Porque a gente conhece o mundo e vai interagir com a comida através dos nossos órgãos dos sentidos. Então, eu preciso pegar bem a comida e não posso sentir nojo. Eu preciso levar a boca e, às vezes, minha boca vai ficar lambuzada. E eu preciso ficar bem com isso. Eu preciso, às vezes, aquele aroma pode ser excessivo ou remeter a alguma coisa de repulsa, né, embora seja comida. Então, eu preciso trabalhar e criar essa tolerância e integrar esses órgãos do sentido para que essa criança consiga comer. Porque, imagine só, vou dar um exemplo. Tem criança que vai andar, pisa numa areia da praia ou na grama e quer tirar o pé e chora. Para a gente é prazeroso, para essa criança é ruim. Ela tem alguns receptores no pé, mas ela tem muito mais na boca. Então, essa sensação, se ela tem isso no pé, ela pode ter isso na boca também. Então, se essa criança tiver uma alteração desses órgãos do sentido sensorial, da consistência dessa comida ou do aroma dessa comida, ela corre o risco de começar a recusá-las. Mínimas diferenças vão ser repulsivas a ela. E isso é tratável. Então, se reconhecido cedo, é tratável. Porque se essa é aquela criança
que se você deixar ela com fome, como muitas vezes é a orientação, ela não vai comer, porque ela tem essa sensação ruim. Então, tem casos onde a introdução alimentar foi não feita adequadamente, como a doutora Nina explicou. Mas tem outros casos onde a criança tem uma limitação em aceitar esses novos alimentos. E aí é hora de procurar aí uma ajuda especializada. Sem Com dúvida, certeza. sem dúvida. Tá. Outra coisa comum, e aí a partir disso, é que aí a gente fica, a família fica preocupada se a criança está ingerindo, então, os nutrientes suficientes. Para uma pessoa que só come arroz com ovo, não é possível que esteja bem suprida e que são essenciais, certo? Certo. A gente precisa de uma variedade exatamente porque o corpo Exato. precisa de nutrientes. Exatamente. E aí a gente tem a suplementação nesse caso. Suplementação é vilão ou é mocinho? Vamos lá, acho que cada caso um caso, né? Eu acho que a gente pode lembrar de uma regrinha básica, né? Quando a gente pensa antes da seletividade, ou enfim, o que a gente quer no prato? Muitas cores, né? Muitos Sim. alimentos. Por que a gente quer só para o prato ficar bonito? Não, porque a gente sabe que ali tem mais Ele fica nutrientes, exato. A gente vai conseguir ali em uma única refeição mais ingredientes. Então, parece óbvio, se eu só tenho o arroz e o ovo, o arroz e a carne, ou enfim, uma diminuição, visivelmente, talvez eu não tenha todos os principalmente os micronutrientes necessários, né? Então, existem dois tipos de suplementação possível. Uma que a gente fala de caloria, proteína, enfim, quando a criança não come, ela não come, não é que ela não come alguma coisa, ela simplesmente não come, né? Então tem um déficit que a gente chama, então isso é uma questão que aí com cálculo, né, com ajuda médica e de nutricionistas para calcular, então a gente vê que está faltando caloria, né, faltando proteína, é uma possibilidade, mas quando a gente pensa na seletividade, o que chama mais atenção é a parte dos micronutrientes, e aí são uma lista enorme, né? Então a gente não vai sair suplementando né, todos os micronutrientes só porque a criança só come o arroz e o ovo. Então, para isso, a gente precisa de exames complementares para a gente entender exatamente quais os nutrientes precisam ser repostos. E aí a gente entra com a suplementação assistida, né? Então, conforme os exames, né? E não o óbvio ali, então é seletivo, já vamos suplementar. Mas suplementar o quê? Né? Entendi. Todos os micronutrientes, até porque a gente sabe que o excesso muitas vezes pode acarretar problemas, né? Não são todos os micronutrientes que são excretados pelo corpo, né? Que são eliminados e que não vão fazer diferença. Alguns vão. Então, é importante aí a gente ter, né? Juntamente o pediatra, a gente sabe que é mais periódico e com o auxílio do nutricionista entender mais profundamente. Ou seja, essa suplementação não vai ser nunca uma coisa que vai sair da cabeça da mãe Nunca. buscando alguma lata no supermercado. Nunca. O que é interessante é a mãe está, né, o pai, a mãe estão sendo chamados a atenção. Opa, arroz com ovo, se era para ter um prato colorido, alguma coisa pode estar faltando. Então, deixa eu buscar ajuda para entender quais os micronutrientes estão faltando, tá? Bom, aí a gente tem uma outra questão aí nessa alimentação e nessa seletividade alimentar que tem a ver com alergias. Pode ser uma intolerância à lactose, pode ser a questão, uma alergia ao glúten, enfim, a lista pode ser grande. Então, como é que a família, os responsáveis, podem perceber se a criança não quer comer porque não gosta ou não quer comer porque aquilo faz mal, ela tem a intolerância interna, que não aparece na pele, mas aparece dentro dela e ela tem esse sentimento? Excelente essa pergunta. Na maior parte das vezes, a mãe vai observar a forma com que ela come, quais são as reações adversas que vão aparecer, se vai aparecer na pele, se vai ter náusea, se vai ter vômito. Então o diagnóstico, ele é feito com essa observação clínica inicial. Importante que não é com um exame laboratorial, XYZ, é com essa observação, é sentar junto, observar essas reações. Toda vez que a minha filha come não sei o quê, ela fica com a barriga inchada, ela dá coceira. Exatamente, e lembrar que para aquele alimento, quando a gente chama de uma reação adversa, ou intolerância, ou alergia, elas tendem a ser
reprodutíveis para aquele mesmo alimento. Sim. Então, se um dia ela come e fica com a bochecha vermelha e outro dia ela come e tem uma sensação no joelho, já mostra que talvez seja uma observação e uma correlação não adequada. Então, primeiro observar se ela é reprodutível e que precisa ter sintomas. Esse que é o dado importante. Tá. Então, ter um sintoma, ele ser reprodutível e estar relacionado à reação adversa daquele alimento. Então, por isso, a ajuda de um profissional especializado que sente com calma, que ouça essas queixas e que ajude a mãe a interpretar estas sensações. Mas a gente tem uma outra situação, onde a recusa alimentar é o sintoma. Ela não tem tanta dor, ela não tem diarreia, ela não tem vômito, e a manifestação desta intolerância ou desta alergia é o não comer. Então, tem algumas doenças que isso chama atenção. Isso é muito difícil de Sim, diagnosticar, eu imagino. sim. Então, por isso precisa de método, conhecimento do alimento, que tipo de esse alimento, que tipo de reação adversa ele pode trazer. Porque, na verdade, essa criança, ou isso até adolescente, né? Porque alergias surgem ao longo da vida, né? Isso. Tem uma repulsa a esse tipo de coisa, não às outras. É só quando come aquilo que não entra. Acho que eu vou falar nessa linguagem mais popular mesmo, assim. Tipo, esse negócio não me entra. Não é porque não gosta, é porque não entra. E aí é o corpo que está avisando que aquilo ali é um sintoma de alguma coisa. Exatamente. Então, precisa ter esse sintoma. Em relação a esse comentário, tem algumas situações que são muito estritas e que não vão trazer danos à saúde. Então, tem pessoas que não toleram o coentro. Isso é um clássico. Isso aí não é gosto? Mas tem gente que tem repulsa. Mas, por exemplo... Uma intolerância alimentar. Tem o gosto. Mas tem alguns estudos que avaliam essa questão da gustação. Então, tem alguns que sentem o amargo muito mais amargo. Sim. Então, o estudo vai analisando ali aquele receptor, como que ele manda essa informação para o cérebro. Para alguns, o mesmo brócolis ou o mesmo rúcula é muito mais amargo e exagerante. Com qualquer e tem sabor. Estudo genético já mostrando, esses indivíduos aqui, ele tem essa característica nessa terminação nervosa, no centro ali gustativo, para esse tipo de alimento. Então, tem algumas coisas, mas quando é um isolado, que é possível substituir facilmente, ok, vai ficar bem. Agora, o problema é quando é um alimento importante, de consumo diário e de difícil substituição. Então, mesmo que seja um só, a repercussão é muito maior, né? Sim. Aí, o que a gente faz? Porque tem uma alergia grave, mas tem uma sensibilidade. A alergia grave deve ser tirada desse alimento, evidentemente. Mas como é que a gente sabe se tem que retirar ou não? Então aí precisa primeiro do diagnóstico. O diagnóstico bem feito é importante, porque o que a gente vê muito hoje no dia a dia é que alguém fala, tira esse alimento porque esse não faz bem para mim, não faz bem para aquela pessoa. A mãe vai lá e tira. E para ela assume isso como uma verdade. Então, ela tirou um alimento. Daí, daqui a pouco, ela observa que aquele dia que ela comeu feijão, a criança não ficou... Daí, ela tira o feijão. Aí, o outro dia, a causa não era o feijão. Não. A causa está lá ainda. Aí, outro dia, ela dá a carne. Aí, dela vai tirando. E aí, isso vai ficando muito limitado. Então, isso vem acontecendo com muita frequência, não é mesmo? Então, de dietas seletivas demais com uma impressão de que vários alimentos fazem mal e vem até com o erro diagnóstico de uma alergia múltipla. Então, aí, para esse diagnóstico, essa história clínica, saber quais as reações e algo que, se as pessoas souberem usar bem, digo, tanto as famílias quanto os profissionais de saúde para orientar, é a chamada prova de exclusão desse alimento, deixar um período sem e observar e voltar a introduzir. E essa volta
ela é tão importante ou mais, porque quem dá o Super diagnóstico é na a introdução. volta. Porque se eu tiro ela melhora, podia ser por outro fator. Volto a dar, e aí ela continua sem sintoma, Não era esse. então não era esse, Uhum. continua comendo. Então isso é o importante para não fazer dietas restritivas demais. E por que chama prova de exclusão e teste de provocação oral? Fica chique, né? Mas não tentativa e erro. Porque para a gente isso significa o controle das variáveis de confundimento. Porque às vezes o culpado está aqui atrás, mas eu estou olhando para esse outro aqui à frente. Então na hora que eu faço a exclusão, e nesse período eu não vou comer fora, eu não compro um local que eu não conheço os temperos, eu não vou para festinha. Então eu observo por um período, né, curto, 2 semanas, uma sem o alimento. E depois, quando eu voltar, eu não vou introduzir isso no meio de uma festa, no final de semana que ele tem 3 festas. Vai ser que eu possa observar as reações desse alimento. E isso é uma arma importante, que se as pessoas conseguirem, essas mães que têm essas dúvidas, se apoderarem, né, desse instrumento, que é a prova de exclusão e teste de provocação oral, já ajuda muito e desmistifica e começa a fazer um funil de qual aquele que é só a suspeita, mas que eu tirei a suspeita, não é mais, para aquele que depois, pumba, define o diagnóstico. Claríssimo. E aí, depois que a gente vai pedir algum, dependendo da reação, a gente vai pedir um exame específico para este alimento. E o exame certo para ele, para saber se ele é realmente a causa e o mecanismo e como tratar. Vem cá, eu não posso deixar de te perguntar rapidamente, tá? Pois não. O sal não põe. E o açúcar? Também não. Jamais! Também não, também não. É super interessante, né? Mas é muito por essa questão de que a gente vai ter essa memória, né, da construção desse paladar. Então, quanto mais natural realmente o alimento tiver, mas o natural não significa sem os temperos. Acho que essa é uma grande confusão, né? Precisa ser in natura, zero tudo. Não, é os temperos. Eu tô falando né? agora do açúcar. Perfeito. O açúcar acho que a gente pode viver sem, né? Pode, mas eu acho que é interessante que viver sem açúcar não significa viver com adoçante. Não, então, de jeito esse nenhum. é um ponto Eu tô- só que eu sempre gosto de trazer, porque parece assim, o açúcar é tá. um vilão, então tá tudo bem que eu vou adoçar com adoçante. Não. Então, eu acho que o interessante é que a gente trabalhe com o alimento in natura, com o sabor dele, né? Talvez mais diluído. Então, se o limão é muito azedo, deixa eu pôr um pouco mais de água e deixar o sabor mais ameno, né? Então, não precisar de algum aditivo ali para fazer com que ele consuma. Fechado. Bom, super obrigada, Lívia, por nos contar a sua história tão rica. A gente te deseja muita sorte nessa jornada com a Thalita e também com o Leonardo, né, o bebê, quando ele nascer. Na primeira temporada do nosso podcast, a gente fez um episódio sobre vício em dietas. A gente contou também uma história de uma menina que teve anorexia. A doutora Carolina Pimentel comentou, inclusive, que isso é algo bastante comum, especialmente entre as meninas que estão entrando na adolescência. Agora, os transtornos alimentares são multifatoriais, né? E podem estar ligados portanto, né? Podem estar ligados a uma série de questões que podem ser orgânicas, psicoemocionais, bastante nos dias de hoje é o que a gente vê muito, e dietéticas. Queria que vocês comentassem um pouco sobre essas causas e quais são, a gente está falando anorexia, mas quais são os outros transtornos mais comuns aí na infância e na adolescência? Acho que de uma maneira geral, a gente comentou, né, quando você me perguntou inicialmente do desafio com o adolescente, né, a gente tem um comparativo, né, o comparativo, embora pareça inofensivo, né, ele só vai ser inofensivo se esse adolescente ele estiver muito bem construído consigo mesmo, e isso acaba acontecendo em casa, né, o que eu quero dizer quando o Dr. Ricardo traz essa questão do falar com esse adolescente, do momentos, é de você consolidar isso com o adolescente para que ele não tenha dúvidas, né? Então, quando não é bem construído, ele vai ter dúvidas se ele tá bem, se ele não tá bem, se ele tá mais gordo, se ele tá mais magro, enfim. E
com uma constante, uma enxurrada de informações e de imagem, né? Uma coisa é eu contar para você, outra coisa é eu te mostrar. E aí tem as relações a qual esse adolescente ele acaba construindo e que ele pode correlacionar. Bom, então se eu tiver esta imagem, eu consigo fazer melhor, né? Eu consigo atingir aquele objetivo. Enfim, mas é em um nicho, é deturpado, né? Não é para tudo, né? Quem vive disso, quem vive da imagem tem uma situação, mas não é em todos os ambientes que vão ser necessários. E aí o quanto de foco a gente coloca nisso, o quão é importante isso, né? Para todas, é importante você ser saudável. O que é ser saudável? A gente volta novamente para essa pergunta, né? É ter estes hábitos muito bem construídos, porque o ganho de peso, a perda de peso, enfim, essa imagem corporal, ela vai estar baseada nisso. Dificilmente uma pessoa que tem hábitos bem construídos, né, vai ter algum tipo de transtorno, né? Que eu quero dizer, no momento que você tem pais que já carregam consigo alguns estigmas, eles podem passar isso para a criança também. Então, quando a gente fala de causas, muito da pressão que pode ser externa ou interna, às vezes inofensivo, né? Uma mãe que vive de dieta. Ah, eu preciso ser um 36. Ah, eu preciso ir naquele evento. Então, eu tô na dieta detox. O que é isso exatamente? Qual é a referência que a gente dá para essa criança? Então, que o correto é fazer dieta, fazer o detox. Então, Sim. a nível de causas, de uma maneira geral, quando a gente fala do básico, porque são inúmeros transtornos, né? Mas o básico, a gente fala, não é normal a gente pegar uma criança de 7 anos que vem para o nutricionista e fala que quer cortar a barriga fora, né? Por que você está vindo conversar comigo? Ah, porque eu quero tirar isso aqui. Não é normal. E a gente normatiza, né? Faz uma Não, a gente normaliza. não pode Não normalizar pode, isso. não pode. Então, quando a gente atende, são palavrinhas mágicas que a gente não vai usar. A gente não vai usar dieta, a gente não vai usar perda de peso ou ganho de peso. Você vai usar A gente que vai palavra? construir os hábitos saudáveis. Eu perguntei uma vez para uma criança de 7 anos, o que você acha que é ser saudável? Ele falou, é brincar na praia. Ah, Então, eu acho que como que ele vai brincar na praia? Se ele estiver bem alimentado, se ele tiver com energia para isso. Então, se a gente conseguir desfocar, né, trazer o que vai, a consequência. Então, ó, se você tiver esses hábitos saudáveis, você não vai comer arroz integral e verduras porque é importante, porque é bom. Porque você comendo isso, você vai ser um esportista melhor, você vai se desenvolver melhor. Então, é dar ferramentas para essa criança. E depois ela não vai ter dúvidas, né, em relação a esse comparativo de imagem, enfim. Mas a gente sabe que cada caso é um caso. sim. Transtornos que envolvem psiquiatria são muito delicados. Aqui a gente está falando do básico, né? E que é muito maior do que isso. Mas eu acho que se a gente cuidar do básico, quem sabe a gente também tem chances melhores. Doutor Ricardo, quando a nossa produção estava comentando com o senhor sobre o episódio, o senhor chamou atenção para um transtorno alimentar. Aliás, quais são, né? A gente falou da anorexia, tem mais o quê? Anorexia, Bulimia, o transtorno da compulsão alimentar, tem o que é o pica, que é o comer coisas que não são alimentos e ela come, né? Ela ingere, e tem o TARI, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo. E o que é ele? O senhor pode falar um pouco mais sobre ele? O transtorno alimentar restritivo evitativo, ele é um diagnóstico também de transtorno alimentar, e eu vou dar, acho que um exemplo, acho que fica mais fácil. Sim. Então, por exemplo, vem um adolescente de seus 11 anos e que ele come batata de carinha, sorvete de creme e uma bolacha de maisena, mas elas têm que ser todas da mesma marca. A bolacha, se estiver quebrada, ele não come. E sempre seguindo um certo ritual. Então, ele tem um transtorno alimentar muito, muito restritivo, evita outros alimentos, não tolera, muitas vezes, nem de ficar próximo do preparo desse alimento, que vem o cheiro, ou na mesa com os familiares, e que pode levar à perda de peso, ou se for uma criança e adolescente, a não crescer adequadamente, que pode precisar e necessitar de suplementação ou de uma dieta integral, e que também pode, né,
levar a uma alteração psicossocial. Muitas vezes esses indivíduos têm outras alterações, né? Então, eles são muito inflexíveis ou têm ansiedade, então por isso precisa ser tratado. Mas qual é a grande diferença da anorexia nervosa e da bulimia? É que ele não tem transtorno de imagem. Sim. Ele não tem essa sensação de que está magro, e mesmo estando magro, quer ficar mais magro. Ele não tem um transtorno de imagem, mas ele tem esse comportamento alimentar restritivo, Estou falando, e me cada parece vez é quase mais uma espécie grande. de toque alimentar. Exatamente. E muitos têm também junto associados, né, como Porque não come a bolacha, se a comorbidade. bolacha não estiver quebrada. Uhum. Né? É. Não, ao contrário, né? Então, alguns podem ter também o toque, mas outros não têm o toque dentro da sua definição, e está voltado muito com a questão alimentar. Para ser chamado de TARI, tem que estar restrito à questão alimentar e Sim. não ter outras doenças que justifiquem esse quadro e esse comportamento alimentar. E qual é o tratamento? O tratamento também é multidisciplinar, como os outros transtornos alimentares, como Você a vê anorexia como não nervosa. é fácil. Não é fácil. A busca de um tratamento por um único profissional lateraliza demais, é um foco muito restrito e que não consegue abranger a complexidade e a necessidade dessa criança. Então, são vários aspectos emocionais, nutricionais, sensoriais, onde todos devem ser abordados para conseguir ter um ganho e aumentar esse leque, né? Porque o que é esse psicossocial? Com a idade, eles vão fazer viagem com as escolas, ou imagine depois esse jovem profissional que precisa fazer um almoço, né, junto com seus pares ou com seus chefes, e ele com uma restrição alimentar tão grande, além da própria alteração nutricional, né, de micronutrientes ou de perda de peso. Que é o mais importante, mas o social também é, porque a social do adolescente hoje é essa, né? Hoje eu ouvi essa, mamãe tem uma social sábado. A social sábado é ir jantar em algum lugar. Exatamente, e aí imagine esse adolescente que os amigos convidam, ele fala, puxa, hoje ele não vai, hoje ele dá uma desculpa, amanhã ele dá outra. E daqui a pouco ele está excluído do seu ambiente social por esta questão, que também é muito importante, né? Tem um outro extremo, que é a obesidade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 40 milhões de crianças com idade até 5 anos estão acima do peso. No Brasil, um levantamento realizado pelo Observatório de Saúde na Infância mostrou que 1 em cada 10 brasileiros e 1 em cada 3 adolescentes estão acima do peso. O dado é de 2022, até que é recente. Bom, a gente também sabe que a obesidade é uma questão multifatorial, mas eu queria que a gente comentasse um pouco sobre os aspectos alimentares ligados à obesidade, né? A gente está vendo que a criançada está mais gordinha. Não, com certeza, isso é o que a gente mais vê, né? E que, infelizmente, a gente está atuando só quando ela já está estabelecida, né? Então, acho que muito do que a gente conversou, né, no dia de hoje, ela vem de encontro, né? Quando não bem construída, desde a alimentação complementar, a gente tem a possibilidade maior de obesidade. Então, quando a gente tem os alimentos ultraprocessados sendo o escape de uma família moderna que não tem tanto tempo. Então, o que são os alimentos ultraprocessados? São alimentos extremamente desbalanceados, riquíssimos em caloria e altíssimo em sódio, em sua grande maioria, e viciantes. Então, o que acontece é que a criança cada vez mais vai querer comer aquilo que os pais deram, talvez uma necessidade ali da vida moderna, e que acaba virando a rotina. Então, infelizmente, quando a nossa rotina é desequilibrada, né, quando a gente não consegue fazer esse meio tempo, né, esse equilíbrio, a gente está, né, enraizando essa obesidade, porque lá na frente, para tirar estes alimentos, aí vai ser difícil os alimentos, as verduras e os legumes ganharem, Sem né? contar que antes vai ter que bater na porta do gastro, né? Com Porque certeza. esses ultraprocessados, a conta chega. Exatamente. E é importante, então, ter essa visão, né, desde criança, para trabalhar de forma preventiva, que é o mais importante. Mas acho que em relação à obesidade também é importante dizer que uma vez ela instalada e naquele que esses cuidados não são suficientes, que é importante encarar como uma doença
e que precisa de tratamento, também um tratamento especializado, assim como com diabetes eu preciso tratar e dar insulina. Para esses diabéticos mais graves, a gente precisa também ter essa visão de todo o cuidado alimentar, social, atividade física, sono, né? O seu bem-estar, sua saúde mental, mas também tratar a obesidade, né? Acho que todos os profissionais de saúde devem tirar aquele conceito, né, de que aquele gordinho é gordinho por, né, não ter força de vontade, etc. Super. Né? Então, encará-lo, entender essa dificuldade e tratar, né? Agora vamos para o nosso quadro Reações Adversas. A ideia nele é a gente desmentir a fake news mais famosa da área de especialização de cada um dos senhores, pensando, é claro, nesse nosso episódio. Vou começar com a doutora Mirna, então. A nutrição tá sucesso. É um sucesso na área da fake news. Então, qual seria a número 1, a Olha, mentira mais recorrente na sua área? Acho que uma que a gente vê em várias faixas etárias, então, escolhendo, é com certeza, sim, tá tudo bem porque ele tá tomando suco de fruta natural, então, assim, tá bem hidratado, né, tá comendo a fruta, só que não, né, a gente sabe o impacto, e isso vai além do suco de caixinha, eu acho que a gente tem que pensar além, né, a gente já entendeu que o alimento industrializado, enfim, é um vilão, mas o suco natural, espremido, da laranja ou da uva, integral, enfim, também pode ser um vilão quando a gente não o utiliza bem. Então, o que a gente tem que entender? Que a prioridade é sempre a fruta, sempre, sempre, sempre. Então, ali eu tenho mais fibra, ali eu tenho mais sensorial, né? Então, quando a criança ela toma em 1 minuto o suco de fruta, ela nem entendeu que ela tomou, né? Na verdade, o líquido, né? Então, ela quer mais e mais. E ali tem uma carga de frutose muito alta. Então, até isso que a gente acha que é natural pode contribuir para um sobrepeso. Porque eu gosto de falar a quantidade. Você acha que para a gente fazer esse copo aqui de um suco de laranja, quantas laranjas vão aqui dentro? No mínimo de 3 a 4. Então, alguém come 3 a 4 laranjas numa tacada só? Então, a gente ouve muito isso, assim, como um escudo, como uma barreira. Não, mas tá tomando suco natural, não é de caixinha, mas toma Nem tudo usa açúcar, doutora. Exato. Tudo que deveria estar tomando de água, né, tá tomando de suco. Então, eu acho que essa é uma boa, assim, que faz com que a gente repense nos nossos avós, que introduziam com o suquinho de laranja lima, alimentação, né? Tem que tomar o suquinho, e agora a gente está dizendo que tem que comer a fruta, né? E o senhor, doutor Ricardo, qual é a fake news que mais bate lá no seu consultório? Puxa, acho que a mais frequente ultimamente é a pergunta se o leite é inflamatório ou não. Então, acho que isso é importante. O leite é um excelente alimento, é uma fonte proteica que hoje ainda é de um custo acessível, que é uma fonte de cálcio, né, e que dele tem vários derivados que vão ajudar no desenvolvimento da palatabilidade e da ingestão proteica em outros momentos do dia. Claro que existe um indivíduo que é alérgico. Então, para este que é alérgico, é importante retirar da dieta esse causador da inflamação. Mas para as pessoas que não têm alergia, ele é um bom alimento. Agora, dentro dessa fake news aí também diz que, eu já ouvi, né? O homem conhece algum mamífero que que tome leite quando é adulto? Nós podemos continuar tomando leite. Sim, nós podemos continuar tomando leite, mas entender que aí tem uma outra questão. Então, a gente está falando da questão da alergia, que é contra uma proteína desse leite que causa inflamação. Mas a gente tem a intolerância à lactose. Então, a lactose é o açúcar de leite de qualquer mamífero. E os mamíferos tomam quando pequeno e produzem muita enzima para ajudar a fazer a digestão dessa lactose. Com o crescimento, nós vamos produzindo menos. Mas a própria história da humanidade mudou. Então, como que os árabes consumiam? Fazendo um alimento feito de leite, consumia a proteína do leite, mas com baixo teor de lactose, que é a coalhada.
ou o iogurte, ou o queijo, né? Esse processo de fermentação leva a uma redução natural da lactose desse alimento, onde, então, eu vou consumir esse alimento com menos lactose e não tendo o desconforto da intolerância à lactose, mas consigo ter acesso a essa proteína rica, cheia de cálcio, que vai ajudar, né, a manutenção da saúde. Gente do céu, eu só aprendo que agora na minha cabeça eu quero fazer amizade com eles dois para a gente continuar esse papo, porque eu tenho muitas e mais perguntas. Então, muito obrigada por essas informações, gente. A gente está falando de informação de qualidade. A gente está querendo que você saia dessa cilada que são as fake news, que são as mentiras muito bem embaladas e que caem na nossa frente ali, ó, no nosso dedinho, que é uma cilada. Então, compartilhe, né, essa informação, porque essa é a boa. Antes da gente realmente chegar ao fim desse episódio, é hora do nosso quadro Receita e Retorno. Eu adoro também. Nele, vocês, né, vão dar uma dica rápida aqui para os nossos ouvintes, como se fosse uma receita, né, depois de uma consulta, para que todo mundo possa colocar em prática minimamente o que ouviu aqui. Doutora Mirna, quais são os cuidados que os responsáveis por crianças e adolescentes podem tomar para evitar que o seu filho ou sua filha venha desenvolver um transtorno? Estar próximo, mas ao mesmo tempo a gente sabe o quanto a vida é moderna, o quanto a gente está, né, cada vez mais distante, mas eleja um momento de qualidade, de preferência quando se trata de alimentação, de nutrição. Não tem como eu não falar uma refeição à mesa, sem distrações, em um momento que a gente possa trocar as experiências, não só falar sobre alimento, falar sobre o nosso dia, porque aí vocês vão conhecer mais, estar mais próximo dos filhos de vocês. Criar intimidade. Exato. Então eu acho que essa é a maior dica que eu poderia e com a intimidade você conhece melhor e você vai perceber as mudanças de comportamento que podem estar batendo ali naquela porta do transtorno alimentar, que é o nosso tema. E, doutor Ricardo, esses responsáveis aí por jovens, que eles podem fazer para perceber essa tal dessa seletividade alimentar, que já é algo que faz parte, assim, da vida deles? Proximidade. É a proximidade, é a intimidade, é o companheirismo, é compartilhar. É compartilhar a mesa onde todos precisam comer e aí fazer desse momento uma troca, né, de informações do que fizeram no dia, das suas emoções, e também nesse momento conseguir observar, conseguir reconhecer essa limitação e ajudar essa criança e adolescente a se desenvolver, assim como ele vai ajudar o seu filho a ser um grande leitor, fazendo aquela comparação inicial, fazer com que essa criança consiga se desenvolver do ponto de vista alimentar também, né? Faz parte do amadurecimento. Sim. E por isso é necessário desembrulhar menos e descarcar mais, não é? Ótimo, gente. Eu quero agradecer imensamente aos senhores por compartilhar esse conhecimento, porque é muito generoso mesmo, né? Conhecimento é para ser compartilhado e vocês fizeram isso da melhor forma. Eu adorei. Obrigada, doutora Mirna. Obrigada, doutor Ricardo. Obrigada a você também, né? Que está com a gente nesse podcast. Não esqueça de seguir a gente nas plataformas de áudio e no canal do YouTube do Einstein para não perder nenhum episódio dessa temporada que está incrível. Eu sei, eu sou suspeita para falar, porque além de tudo tem um adolescente em casa. Mas realmente está incrível. Então, compartilhe. A gente se vê na semana que vem. Até lá!